Olá, professores. Bem-vindo a mais um webinar UBO. Penso que já estão aqui a juntar à ação. Exato. Para confirmarmos aqui também que o chat está a funcionar, vou pedir-vos que se apresentem aqui no nosso chat. Podem colocar aqui o vosso nome e também de que escola são, assim também ficamos a conhecer os professores que nos estão a assistir hoje. E obrigada também por terem aqui a tarde para mais uma sessão do. Já temos aqui alguns professores a interagir. Bem-vindo à ação. Pedir-vos também que nos digam de que escola são. Também ficamos a saber de onde é que nos estão a ouvir. Aproveitar também para explicar que a sessão de hoje vai ser aqui uma sessão de introdução à UBO, e principalmente para professores que não conhecem a plataforma, ou até mesmo para professores que não se lembram tão bem ou querem descobrir também que há algumas novidades que a plataforma foi entretanto lançando. Vai ser aqui uma ótima sessão para todos. Hoje vamos ter também aqui convidados muito especiais para nos falarem da sua experiência com a UBO. Aqui os professores já estão aqui a comentar de que escola são, da Guarda, Guimarães, alguns professores também de Loures, também de Braga e Gouveia. Ao longo da sessão podem também aqui utilizar esta área do chat para colocar questões sobre o que também formos apresentando e comentando, por isso ao longo da sessão estejam à vontade para colocar aqui todas as questões que surgirem. Vamos depois ter aqui um momento da sessão para também estirar estas questões que possam surgir, ou até mesmo vermos aqui alguns dos vossos comentários. Há algumas pessoas da Amadora, Alentejo, Viana do Castelo. Ainda antes de começarmos a sessão, também perguntar se já conheciam a Hugo ou se é a primeira vez que estão a ouvir falar. Viana do Castelo, Mindelo, Isto hoje é muita gente. Setora. Estamos a ouvir? Não, não. Não responderam, portanto não estão. Já tenho aqui uma surpresa de quem serão os nossos convidados. Claro. Olha, a partir. Entretanto, vou aqui passar a palavra à minha colega Joana, que também vai estar aqui hoje na sessão connosco e também vos irá fazer aqui a apresentação dos nossos convidados para o webinar de hoje. Boa. Joana. Obrigada, Leandra. Olá, boa tarde a todos os professores. Eu sou a Joana, e vou dar aqui início ao webinar. Portanto, um mini lembrete que qualquer questão, dúvida, opinião que tenham, vão utilizando o chat para falar connosco. Como sabem, neste formato do webinar nós não vos conseguimos ver a vocês, portanto é sempre bom ter esta interação através do chat para sabermos que a mensagem está a passar e que se tiverem alguma questão, estão à vontade para comentar aqui no chat. Se for, Leandra, podes passar para o próximo slide. Eu vou fazer aqui uma introdução muito, muito breve da UBO, antes de passar aos nossos convidados muito especiais que trouxemos para vocês. Portanto, para quem não nos conhece, a UBO é uma plataforma de ensino de programação e de ciência da computação, e outros conteúdos pedagógicos desenvolvidos para alunos do primeiro ao terceiro ciclo. Agora, para professores que já nos conhecem, eles podem estar a pensar, terceiro ciclo, isto é novo. E é. E a Leandra, mais daqui um bocadinho, já vos vai explicar mais sobre aqui o terceiro ciclo. Mas então, voltando à Hugo, e sim, professor Jorge, no final do webinar vamos facultar a apresentação, assim como a gravação desta sessão. Nós temos uma abordagem que é integrada no currículo escolar e trabalhamos as várias áreas STEAM, assim como os âmbitos de cidadania digital, sustentabilidade e outras áreas e tópicos que já vamos discutir daqui a pouco. A plataforma, é o que nós chamamos de chave na mão, é uma plataforma completa. E por que nós dizemos isto? Através de várias funcionalidades que desenvolvemos, é uma plataforma que foi pensada para os professores que talvez não estejam tão à vontade com tecnologia, que não sejam especialistas em tecnologia, que não conheçam programação. Portanto, nós já vamos olhar para algumas destas funcionalidades,
mas criámos a plataforma a pensar precisamente em vocês, para que consigam implementar nas vossas salas de aulas com facilidade, com eficácia, e também incluir no vosso dia a dia. Para a parte dos alunos, é uma experiência gamificada. Portanto, como conseguem ver aqui nas imagens que estão no slide, a plataforma tem muita cor, tem movimento, é uma experiência divertida, uma aprendizagem interessante e dinâmica para os alunos, mas com impacto. Nós temos impacto comprovado na aprendizagem dos alunos e vemos isso não só através desses estudos que já estão feitos, mas também pelo feedback que os professores nos vão passando. Para além dos alunos se estarem a divertir e sentirem que estão a jogar, estão a aprender. Passando aqui às várias funcionalidades que eu estava a mencionar. Portanto, primeiramente, os nossos currículos estão alinhados com as aprendizagens essenciais dos vários anos letivos. A própria plataforma tem várias funcionalidades disponíveis para vos ajudar, desde planos de aula, que vos ajudam a planificar todas as aulas, às soluções disponíveis para todos os exercícios que estão visíveis apenas para os professores, vídeos explicativos, temos um centro de ajuda também para esclarecer quaisquer as dúvidas que tenham, e a própria equipa da UB está sempre presente para vos ajudar com qualquer questão ou qualquer apoio que precisem nas vossas aulas. Por outro lado, também vamos tendo estes webinars ao longo do ano, temos pelo menos um por mês, e temos também aqui oferta de capacitação para os professores, portanto, formação acreditada para vos ajudar a sentirem-se prontos a incluir a UB nas vossas salas de aula. Falando aqui do nosso currículo, nós temos um currículo interdisciplinar, portanto, a base do nosso currículo é aqui a ciência da computação e programação, mas nós depois tocamos em todas as letras das STEAM. Portanto, estas são as nossas ciências, tecnologias, engenharias, artes e matemáticas, o que permite que a UB se adapte a várias disciplinas e em vários contextos educativos. Por último, tocamos também aqui e abordamos os temas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Portanto, aqui temos o objetivo que os alunos olhem para a tecnologia como uma solução para o bem e olhem para a tecnologia como mais uma ferramenta de criação, e não só algo a consumir ou algo a entreter. Mais recentemente, temos estado a desenvolver conteúdos também sobre inteligência artificial, portanto, perceber o que é inteligência artificial, como funciona e qual é a diferença entre inteligência artificial e inteligência humana. Temos conteúdos mais relacionados com cibersegurança também, phishing, malware e também a pegar aqui na parte da responsabilidade digital. Estamos todos no mundo digital hoje em dia, é importante saber como nos comportarmos, como ser seguros e como ser responsáveis. Partindo aqui para a visão pedagógica, portanto, a nossa plataforma está dividida em 3 áreas diferentes. A primeira área são os cursos, portanto, aqui é onde nós temos a nossa aprendizagem linear, que de momento está dividida por 3 níveis, mas isto vai sofrer aqui uma ligeira mudança, que a Leandra já vai explicar daqui a pouco. Temos os currículos adaptados às idades e vamos aprender aqui de forma progressiva. Vamos aprender os vários tópicos das ciências da computação de forma mais aprofundada. Depois temos os nossos desafios, em que os alunos podem explorar diferentes matérias e diferentes disciplinas e rever jogos e consolidar competências. Portanto, para quem conhecer a Hugo, por exemplo, temos um jogo dentro das nossas aulas, que é a máquina de escrever, que ajuda os alunos a praticarem a parte de digitar no teclado. Se formos à área dos desafios, vamos ter muitos mais níveis e níveis muito mais consecutivos e atualizados de forma mais frequente deste jogo, que é a máquina de escrever. Por último, temos a nossa área de projetos, chamamos a U-Box. Aqui é onde nós encorajamos os alunos para darem asas à sua imaginação, porque eles podem criar os seus projetos do zero ou a partir de templates, como preferirem, através de programação por blocos. Esta é também a parte em que podemos ativar e dinamizar um bocadinho a comunidade Hugo, uma vez que os alunos podem gostar dos projetos uns dos outros, clonar os projetos para tirar inspiração uns dos outros, etc. E, portanto, temos aqui estas 3 áreas diferentes dentro da plataforma que espero que venham a explorar. Muitos professores acabam por ficar mais pelos cursos e nós encorajamos sempre a tentar explorar um bocadinho os desafios, explorarem os projetos. Há muita aprendizagem e diversão nestas 2 áreas também. Passando, então, aqui aos nossos grandes palestrantes,
Nós hoje temos o professor João Chamissa, a professora Carla e temos o Gustavo, o Diogo e a Mariana que puseram uma pausa nas férias para virem falar um bocadinho connosco sobre a sua experiência na plataforma, na Hugo. E eles vêm do agrupamento de escolas Padre Vítor Melícias em Torres Vedras. E, portanto, sem mais demora, eu passo ao professor João Chamissa para partilhar o ecrã também, e passarem à vossa apresentação. E desde já agradecer o tempo aos 5 para virem falar connosco. O professor João, tem o microfone desligado. Já nos estão a ouvir? Já, ótimo. Boa. Aqui é o compartilhar. Oi. Aqui. Ok. Olá a todos. Já estamos a aparecer? Já. Joana, já estamos. Sabes que eu estou sem óculos, não vejo nada. Acho que não é este o slide. Não é este o ecrã que quero estar a partilhar. Agora estamos a ver Não? as notas. Não Então, estamos a ver a apresentação. Isso. Vamos lá então novamente. E vocês não estão a ajudar, pá. Deixa cá ver. Veja lá se é este. Tá? Está a pensar. É isso mesmo. Obrigada. É isto? Não tens aí. Agora não tenho as notas, espera lá. Espera aí, quem tem que interromper novamente, está bem? Vai ter que vir para a frente. O professor João Chamissa, infelizmente, partiu os óculos e tem que estar Eu a usar trouxe os uns, óculos. só que já são velhinhos, está bem? Isto. Será que é este? É este? Espera lá. Compartilhar. Vejam lá, está bom assim? Vamos clicar no full screen Sim. para vermos a apresentação no ecrã todo. Tá. Ótimo. Agora. Estão a ver? Estamos a ver. Está tudo certo? Tudo certo. Boa tarde a todos. Eu sou o João Chamissa, sou professor na Agrupamento de Escolas Padre Vítor Melícias e fomos convidados pela UBU para fazer uma apresentação sobre o trabalho que nós estamos a fazer. Eu achei que seria mais interessante, em vez de eu vir só falar, convidar esta gente toda. É a Mariana, é o Diogo, é o Gustavo e é a Carla, nossa colega, e vem falar um pouquinho da experiência que tiveram com o UBU. Nós trabalhamos em regime de coadjuvação este ano. Eu sou professor especialista em vim dar TIC e a Carla é professora titular de turma e nós estivemos a trabalhar na turma dela a UBU, programação. Eu vou avançar um pouquinho. Ok. Para nós, esta aventura que nós tivemos, nós somos movidos por curiosidade, pela imaginação e pelo trabalho em equipa. E temos muita vontade de experimentar, não é? Sim. Às vezes com muita vontade, outras com menos, mas é mesmo assim. Mas temos uma vontade que é aprender fazendo, ou seja, nós vamos experimentando fazer as coisas, se resultam bem, continuamos, se não resultam bem, voltamos a tentar para tentar superar as dificuldades que vamos encontrando. E temos trabalhado sempre a pares, ok? Foi um dos trabalhos que nós fizemos, foi sempre a pares. Porquê? O trabalho a pares foi uma questão de logística, porque não temos computadores que cheguem para todos. E também com uma velocidade da internet, sabem que é muito rápida em Portugal, é tão rápida que temos que reduzir as coisas de maneira a que ela brande, então preferimos trabalhar a pares, está bem? Atenção que isto é uma brincadeira, que aqui é uma desgraça a velocidade, tá? Nós começamos por estudar o que é que são algoritmos. Os alunos partiram do algoritmo. Alguém me lembra do que é um algoritmo? Sim. Sim? O que é que dá um exemplo do algoritmo? Diz. Até põe o dedo no ar, estão muito educadinhos. Da multiplicação, da adição, da divisão Sim. e da subtração. E existem mais algoritmos para além dos matemáticos? Não sei. É um conjunto de instruções ordenadas. Muito bem, estão a ver? É escusado eu falar, eles falam tudo. Sim, é melhor, não é? Exatamente. Tá bom. Olha, eu tenho aqui algumas perguntas, porque em vez de dar eu para aqui a falar, eles conseguem explicar-vos melhor do que nós a utilidade da UBU. Eu tenho aqui algumas perguntas para lhes fazer. Eles escolheram não responder sozinhos, ou seja, eu vou fazer a pergunta e eles depois vão responder em função da pergunta que eu lhe fizer. Nada disto foi ensaiado,
tá? Eu só tenho ali o chicote escondido, se eles portarem mal. E depois vocês vão ver a partir das respostas. Se quiserem colocar perguntas, não sei se preferem as perguntas sejam feitas agora, se preferem guardá-las para o fim. Depois vamos vendo como é que a dinâmica flui, está bem? Então diga uma coisa, quando vocês começaram na UBU, achavam que programar era mais difícil, era mais fácil? O que é que vocês acharam? Mais difícil. Mais difícil. O que é que achavas que era? Porquê é que achavas que era difícil? Eu não sabia nada. Não sabias nada? E o que é que imaginavas que fosse? Um bicho de 7 cabeças. Mariana, Eu achava que era mais difícil. podes falar para eles. Eu achava que era mais difícil porque o meu pai também trabalha nisto, de programações e isso. E às vezes eu ia para o trabalho dele e parecia-me um pouco difícil, era por causa disso. Diogo, o que é que tu achaste? Não é, eu não achei que fosse muito difícil porque eu sabia tipo programar robôs e coisas do E género. foi peanuts. Foi normal. Ok. Olha, e quando vocês começaram, o que é que acharam que era mais difícil? Criar um algoritmo, por exemplo, para o drone, ou corrigir os algoritmos que vocês já fizeram? Corrigir os algoritmos. Porquê? Porque como eu não era muito tecnológica, eu apagava tudo e fazia tudo outra vez. Depois eu errava, apagava tudo e fazia outra vez. E depois eu ficava muito irritada. E tu, o que é que mudou? O meu pai disse para não fazer assim. Eu tenho como é que ele disse para tu fazeres? Foi só pagar o que estava Estás errado. errado. Ok. Diogo, criar ou corrigir? O que é que era mais difícil? Não sei. Tipo, criar há uma coisa que imagina, tu queres criar O algoritmo. um algoritmo, pronto. Depende do tipo dos algoritmos. Uns era mais fácil criar, outros era mais difícil Sim. corrigir, mais fácil corrigir. E tu, Mariana? Eu achei que corrigir era mais difícil porque nós quando criamos nós achamos que está tudo certo. Mas quando vemos que não que está errado, é como nós temos de andar sempre lá à procura dos erros, não é como fazer. É difícil encontrar os erros. É, que depois aparece lá o vermelhinho a dizer, olha, está aqui errado. Não, aquilo diz que está errado, não diz onde é que está. Eu enganei-me. errado. Olha, e agora, enquanto vocês estavam a trabalhar no UBU, o que é que vocês aprenderam que não estavam à espera de aprender? Ou se aprenderam alguma coisa? Podem não ter aprendido nada. Agora tramei. Aprenderam alguma coisa que não estavam à espera? De tudo, Do quê? de tudo. Tudo? Então, o que é que tu aprendeste assim? Uau! Gostaste mais? Dos algoritmos. Criar? Ok. São mais fáceis os matemáticos ou mais difíceis? São mais fixes, né? Da multiplicação, edição. Tudo, Diogo. Não sei. Não? Eu aprendi tudo, mas não estava à espera de fazer isso tudo. Tudo o que a gente aprendeu. Então, surpreendeste por aquilo que aprendeste, foi? Ok. Boa. Mariana? Eu também me surpreendi porque eu não achava que que íamos aprender tantas coisas divertidas, mas foi muito divertido. Foi? E aprendeste? Aprendi. Boa. Então, os professores enganaram-vos. Vocês aprenderam de forma divertida. Sim. Fixe. Boa. Ok. Bem, vamos avançar um pouquinho. Então, é muito mais fácil eles falarem e explicarem do que estar aqui dois adultos chatos a falar. Eu acho que deixa-me pôr aqui os óculos, que é para ver se... Pronto, nós tínhamos várias missões, resolver desafios concretos. Nós aqui temos imagens. Essas imagens que nós estamos a ver foram fotos que eu tirei, depois foram alteradas com a inteligência artificial. O que funcionou muito bem, que nós achamos que funcionou muito bem, é que os alunos tinham os desafios, mas como eles tinham de trabalhar sempre a pares, eles analisavam primeiro o desafio, e depois iam testando, iam observando, iam planeando, ou seja, todo um pensamento estratégico foi vindo ao de cima, se calhar de outra forma não iria acontecer. E eles naturalmente foram criando este planeamento estratégico.
Nem todos isso acontece, às vezes é preciso ajuda, mas normalmente o planeamento estratégico vem ao de cima naturalmente. É claro que às vezes vai ter que haver uma regulação da nossa parte, mas vão ver que com estas atividades esse planeamento estratégico ocorre. Aqui. Pronto, nós aqui temos a tripulação, o programar em pares, já vos explicamos porque é que nós tivemos que programar a pares. Pessoalmente, acho que será a melhor forma de trabalhar no UBU, é a pares, porque para além das competências tecnológicas que se podem vir daí, eles vão desenvolver um conjunto de competências sociais que depois vão ser muito úteis. Ou seja, o trabalho de grupo vai ser muito útil para tudo, inclusivamente para eles aprenderem a resolver problemas uns com os outros. Ou seja, aquilo que no início teve que se funcionar de uma forma para ultrapassar problemas logísticos, transformou-se numa forma de rentabilizar o UBU para outras competências que cada vez vão ser mais úteis. Eu aqui tenho um conjunto de perguntas que também lhes vou fazer, está bem? Vamos começar por lhes perguntar como é que funcionavam os grupos entre eles. Todos vocês tinham grupos diferentes, não era? Sim. E como é que funcionaram os grupos? Acham que funcionaram bem? Sim. Sabe? Sim? Achas que havia, quando vocês tinham que resolver problemas, a coisa resolvia-se ou havia discussão? Como é que isso funcionava? Havia discussão, mas depois no final o meu pai é que tinha sempre razão. É? Quem era o teu pai? Quem era o teu O pai? Gabriel. O Gabriel. Mas havia batatada ou não? Não? Não. E como é que vocês chegavam a essa conclusão que ele é que tinha razão? Porquê é que estás a dizer isso? Porque nós íamos no computador. Sim. E eu dizia, mas nós tens de fazer isto assim, assim, assim. E eu, não, tu tens de passar por aqui. E eu, Ok. pois é. Então havia discussão de ideias, não é? Nunca houve um rato, não? Não. Diogo? A mim correu bem. Sim? Funcionou bem o teu par contigo? Uhum. Sim? Não havia assim discussão mais acalorada, assim? Não. Eu é que tenho razão ou não? Não? Mariana? Uma foi calminho, porque felizmente calhou um par calminho. Felizmente. Não é bom ter sorte. Claro que nós os dois tínhamos ideias diferentes, mas chegámos sempre a um entendimento. Olha, e quando havia erros, há pouco falaste nos erros, discutia uma com a outra até chegar ou como é que isso funcionava? Nós víamos as nossas opções, e víamos qual delas é que resultava ou se nenhuma delas resultava. Ok, boa, sim senhor. E era fácil chegar a um acordo? Digamos que a minha parceira era um pouco teimosa, mas sim. Sim? Mas sabes que quando há teimosos tem que ter sempre dois. Só um não. Mas era ela, eu sei, era ela. Tens razão. A culpa é sempre do Mas olha, ali o Gustavo não, o colega dele tinha sempre razão. Como é que funcionava? Era difícil chegar? Muito. Porquê? Por volta de 30 minutos. Era. Mas era fixe discutir ou não? Diogo? Era fácil, era. Oh, que fantástico, eu quero ser teu par da próxima vez. Uma vez quero ser o teu par. O meu pai é muito bom em matemática. Fácil. É? Então achas que, por exemplo, para o BU é preciso ser muito bom a matemática? Não, é tipo, teres. Dá jeito. Dá jeito? Sim, Porquê? porque tipo, imagina, para criar os algoritmos, Sim. tu tens tens de saber matemática para conseguir criar. Muito. Então, olha, e quando tu tens que interpretar, perceber o que é que tu tens de fazer, achas que é a matemática que está a funcionar ou é outra coisa? Em vez de ser a matemática. Tu tens que ler, não é? Tens que ler o problema que te é colocado. Aí achas que é a matemática que está a funcionar ou é outra área? Qual? Muito bem. Assim. E é difícil às vezes perceber o que eles querem que vocês façam? Às vezes sim, É? outras vezes. Bom. Sim, senhor. Olha, e alguma vez algum de vocês teve assim uma ideia, uau, que vocês ficaram assim espantados para resolver um algoritmo assim? Sim. Sim? Em que situação foi? Lembras-te?
Naquele das cenouras e Dos drones, plantar no drone agricultor. o drone agricultor. Eu tive uma ideia muito boa, eu chego lá e está tudo errado. Pois, às vezes tudo errado também resolve as coisas, está bem. Bem. Mas depois conseguiram resolver? Uhum. Com discussão? Uhum. Batatada? Não. Não. Okay. Ai, Muito bem. Deus. Eu, por acaso, há aqui uma coisa engraçada que, por acaso nesta turma não, mas em algumas turmas que fomos trabalhando, é que havia um aluno que controlava o rato, né, porque eles trabalhavam com o rato, e depois havia um aluno que controlava o aluno que controlava o rato. Ficou ali gostado, não é? Tipo, como assim? Sim, basicamente isso. É isso. Havia ali uma coisa engraçada, assim. Pronto. A colaboração foi sempre um dos aspectos que nós achamos que eram interessantes, mesmo naqueles partes que às vezes a coisa não estava mais difícil, não é? Como as relações são difíceis, não é? Mas mesmo assim eles conseguiram chegar ao entendimento. Acho que não houve nenhum assim que... Não, houve assim sempre bom entendimento. Agora, pronto, temos aqui o ciclo de descoberta. Eles funcionaram sempre assim. Tínhamos o experimentar, e isto vai sempre repetindo. Temos o corrigir, que eles achavam sempre interessante, apesar de ser difícil por vezes corrigir. Tornava-se às vezes mais difícil corrigir do que outra forma. Temos o celebrar também é muito importante. Ou seja, nós... aqui, eu por acaso vou dar um exemplo de uma aluna, não desta turma, numa turma que trabalhei aqui ao lado, que ela era sempre muito caladinha e a partir do momento que conseguiu, ela era fantástica a resolver os problemas que eram colocados e ela era sempre muito caladinha e a primeira vez que conseguiu resolver um algoritmo, que por acaso foi a única a conseguir resolvê-lo, fez assim uma celebração fantástica e foi importante para ela sentir-se uau, ela sentiu-se mesmo uau. Depois temos o pensar, que é uma coisa que hoje é difícil de encontrar, o pensar. Temos o planear, e aqui o planear é engraçado porque eles muitas vezes planeavam duas coisas, os dois elementos, por exemplo, os dois elementos do par, eles planeavam de forma diferente, mas depois conseguiam chegar a um acordo, experimentavam, não dava resultado, corrigiam e continuava sempre este ciclo. Acho que funcionou muito bem. E aqui temos a criatividade. Eu aqui destacava a criatividade, desculpa. Aqui destacava a criatividade para criar soluções. Aqui nesta imagem que nós estamos a apresentar, eles apresentavam sempre os seus algoritmos e depois havia discussão do que é que tinha sido feito, mesmo para os outros depois irem mostrar o que é que fizeram e explicar como é que fizeram. Porque por vezes havia caminhos que eles levavam ao mesmo destino, levavam à resolução do problema, mas às vezes os caminhos eram diferentes. Aqui na programação por blocos não, mas quando era para o drone agricultor via-se muito havia muita discussão e saber, olha, o meu algoritmo teve só 15 passos, o meu teve 16, logo eu ia comprar mais o meu programa que tinha só 15 passos, porque era mais rápido e funcionou muito bem. Mas essa discussão e a apresentação e a autonomia e a segurança que eles ganharam quando estavam a apresentar os seus algoritmos foi uma das coisas que achamos mais interessantes. Aqui temos as nossas descobertas, mas eu aqui, vocês podem ler, claro, mas eu aqui vou chamar antes a Carla, que é a professora titular de turma, e vou-lhe fazer aqui um conjunto de perguntas. Mas não, aqui ainda não vai a Carla. Vamos ainda para eles. Pode ser? Ou posso só para a professora Carla? Não, não é para vocês, está bem. Então, olha, quando vocês criaram um algoritmo, o que é que vocês sentiam? O que é que vocês... Feliz, porque eu quase nunca fazia. Porquê? O que é que estás a dizer com isso? Porque quem sentava sempre era o meu par. Mas pronto, temos que mudar de pares. E tu não te revoltavas contra isso? E quando resolveste o teu primeiro sozinho, conseguiste, ficaste satisfeito? E tu, Diogo? Quando eu resolvi um algoritmo, senti-me feliz, pronto. Na boa. Cool. Então, fixe. Consegui. E tu, Mariana? Eu senti-me feliz e mais esperta. Mais esperta? Sim. Porquê? Tu és espertalhona. Cada dia aprendia uma coisa nova, digamos assim. Muito bem. Senhor, fantástico. A próxima vez apresenta.
Olha, e a forma que vocês olharam agora para, tu há bocado falaste da tecnologia, né? A forma que tu olhaste, passaste a olhar para a tecnologia, mudou ou achas que continua igual? Mudou muito. Porquê? Não sei. Deixa-me explicar. E estas pessoas também. Porque é que mudou a forma como olhas para a tecnologia? Achas que agora vês de uma forma mais divertida, mais fácil? Sim. É? E tu, Diogo, mudou alguma coisa? Mudou, tipo, vejo as coisas de maneira diferente. Melhor? Sim. Mas se tirares os óculos vais ver que vês também de maneira diferente. Eu, por exemplo, se tirar os óculos agora é a mesma coisa que vamos ter, ou tê-los, é a mesma coisa. Olha, e imaginem que vocês agora tinham que convencer alguém, outra criança, um amigo, um colega, seja o que for, para utilizar o Ubu. Ok? Quais eram os argumentos que vocês lhes diziam para usar o Ubu? Pá, não é preciso ser com chicote. Vai. Diz lá. Era, que eram jogos muito fixe e divertidos e que nós aprendíamos muito. Ok? Que Diogo. era uma forma, pronto, que era uma aplicação que era uma aplicação que dava para aprender coisas sobre tecnologia de uma maneira de uma maneira diferente e mais divertida. E tu, Mariana? O que eu diria ao meu amigo, era que a plataforma é muito divertida. Aprendemos de uma maneira diferente que aprendemos com outros professores. E é o professor João falar. Não sou eu? Ok, tudo bem. Olha, Hugo, não sei se sabem, vocês agora vão ter que pagar aqui um cachê bem valente, porque eles deram-vos aqui argumentos de peso para vocês fazerem marketing, está bem? Não se esqueçam. Eu cobro uma comissão. Tá bem? É Tá isso bem? mesmo, obrigada. E só dar nota que, entretanto, vamos ter que continuar aqui com a parte da Leandra do webinar. Sim. Portanto, mais 2 a 3 minutinhos e Tá bem. continuamos, está bem? Vou só pedir ali à professora Carla para falar um pouquinho É sobre, isso. sobre aquilo que experimentou, daquilo que sentiu. O que é que tu achaste de diferente na turma, na evolução? Os miúdos tornaram-se mais conscientes daquilo que estavam a fazer. O trabalho a pares também é muito importante. Tornaram-se mais criativos, mais autónomos e foi muito bom para eles poderem trabalhar de outra forma. Acabaram por aprender de uma forma diferente e foi justo. Autonomia, não é? Sim. Pronto, eu não vamos incomodar mais, está bem? As crianças já estão um bocado Vamos parar a partilha, senão não loucas. consigo ver. Diz? Eu vou parar aqui a partilha, se calhar já não vale a pena falarmos mais. Eles já disseram. Posso parar a partilha? Posso? À vontade, Não é? João. Ok. É isso. Boa. Foi fixe? Foi, sim. Viram? Gostou muito? Não? Pronto. Ai, não gosto nada. Obrigada, João, e obrigada, Carla, e um obrigada especial, Gustavo, Diogo e Mariana, por terem vindo tirar um bocadinho das vossas férias e da vossa tarde para falarem com os nossos professores. Não custa nada. Não custa nada, é isso mesmo. É muito fácil. Então, os nossos melhores convidados. Os nossos melhores convidados, isto fica gravado. Portanto, obrigada aos 3 e aos 5 por terem passado um bocadinho da vossa tarde connosco. E volto a passar à Leandra. Força, Leandra. Bom, muito boa apresentação. Então, também surgiu aqui uma questão para vocês, se calhar aqui antes de passarmos a mim, que é esta questão de quanto tempo era dado a cada sessão? 1 hora. 1 hora. Quer dizer, espremido não era 1 hora, mas sei lá, 45 minutos, possivelmente espremidinhos, era isso, sim. Bom, e também para os professores que estão a ouvir, para, com a experiência que ouviram, que vocês estão a ter, também perceberem mais ou menos quanto tempo é que têm utilizado para fazer isso acontecer e serem mais tecnologia, como dizem. Tecnologia. Boa. Vou também tentar aqui fazer esta parte também divertida para quem aqui está a assistir, mas não sei se vou conseguir. Tive aqui a melhor participação de sempre, muito obrigada. E agora também explicar aos professores que estão aqui a assistir como é que também podemos fazer isto real nas vossas salas de aula. E aqui um pouco do que a UP também que oferece é esta experiência personalizada para vocês,
de que, independentemente do ano em que estão a utilizar com os vossos alunos, tentamos sempre também aqui personalizar essa experiência para vocês, desde o primeiro ano, e como dizia há pouco a Joana, uma das novidades para o próximo ano letivo será então aqui um currículo de terceiro ciclo para também os professores que estão nestes anos poderem também ter aqui esta experiência com o Hugo, poderem depois também ter essas partilhas com os vossos alunos. E pronto, é este caminho que queremos que todos vocês possam aqui fazer connosco, independentemente do ano em que começam a utilizar o Hugo, mas saberem que tanto há uma experiência antes ou uma experiência a partir do momento em que começam e que ela, claro, vai aqui continuando. E aqui uma imagem que também reflete um pouco isso, que desde o primeiro ano até aos anos do terceiro ciclo, temos aqui sempre currículos adaptados para cada um destes anos, tendo claro em conta as competências também que os alunos já têm nestes momentos, mas também aqui uma oportunidade de sabermos que a cada ano os alunos vão descobrindo muito mais do que é a ciência da computação e todas as outras áreas que trabalhamos nos nossos currículos, mas também aqui muito esta questão de são alunos que vão descobrir o que são então estes algoritmos, são alunos que vão criar, que vão poder ter aqui diferentes atividades divertidas, que para eles são momentos divertidos, mas que para nós que temos este olhar mais pedagógico vamos conseguir ver então o grande partido que estamos a tirar e os benefícios que estamos a vê-los também aqui a desenvolver. E eu também gosto muito de dizer que também nós, professores, quando estamos a fazer as aulas da UP, também estamos nós a desenvolver aqui competências, porque são diferentes atividades que puxam também por isso. Então aqui também já fazer o convite para caso não tenham experimentado, experimentarem então aqui esta experiência de ciência da computação com a UB. Aqui esta imagem mostra-vos um pouco de existem sim estes anos e fomos dando aqui diferentes nomes a cada um dos currículos, mas claro que ficamos sempre curiosos para saber mais e para o saberem, algo que também vamos adicionar no próximo ano letivo é esta questão desta visão curricular, vos vai dar aqui acesso a o que é então estes diferentes currículos que o tem planeado para cada um destes anos. Vão ter aqui este acesso a este botão que vos permite ver não só o currículo do ano em que vocês estão, mas também se estiverem curiosos por descobrir o que é que os vossos alunos vão fazer no ano seguinte, podem, claro, também fazer aqui esta pesquisa ao nível do ano curricular, mas também que módulos fazem parte de cada um destes anos e depois ao detalhe de cada uma das aulas, que atividade é que encontra nas aulas, aqui acesso também aos nossos planos de aula e até mesmo um botão que vos vai permitir entrar diretamente nesta experiência. Mas depois também vos vou mostrar isto aqui, mais dentro da plataforma. E como dizia então, todas as nossas aulas também são aqui acompanhadas de planos de aula. Sabemos que para prepararmos também aqui e estarmos prontos para levar estas aulas aos nossos alunos, é também preciso que estes materiais que vos vão dando apoio e vão então encontrando estes planos de aula nas diferentes aulas, que são aqui quase que cenários de aprendizagem, para também saberem que competências vão ser trabalhadas, que temáticas vão encontrar nas aulas, mas também que atividades é que os alunos vão fazer e também gostamos aqui de colocar algumas sugestões de como aplicar então essa mesma atividade. É sempre bom, pronto, consultarmos estes planos de aula antes de uma aula e depois iniciarmos então com os alunos, mas também à medida vão vendo que são aqui aulas bastante acessíveis e práticas tanto para vocês como para os vossos alunos. Depois aqui da metodologia de aprendizagem, a partir dos currículos do segundo ano temos então um módulo de revisão de conhecimentos. Este módulo em concreto vai aqui ajudar-nos a recapitular as aprendizagens essenciais que precisamos para dar estes primeiros passos aqui no mundo da ciência da computação, mas também tem um bom módulo para alunos que estão pela primeira vez a utilizar a plataforma. Por vezes, por exemplo, temos alunos novos numa turma que já tinha, por exemplo, o ano passado, a Hugo, e vai ser aqui um módulo essencial também para estes se perceberem ok, foi isto que os meus colegas aprenderam no ano passado, começar então todos ao mesmo passo e então depois continuarem. Até mesmo para alunos que já cá estavam, por vezes, com os 3 meses de férias, é normal também nos esquecermos as coisas que fomos aprendendo no ano anterior e queremos trazer esta experiência parecida ao que vocês também já fazem com eles nas vossas aulas, de termos estas primeiras semanas que são aqui para recapitular, rever e relembrar, antes de começarmos então com as diferentes aprendizagens. Pronto, e este módulo de revisão são aqui aulas essenciais que trabalham exatamente isto e vão surgir aqui a partir do segundo ano. Depois, aqui para a experiência com a plataforma, algo que também vão encontrar no próximo ano letivo são aqui as atividades desplugadas.
Acreditamos que para este ensino da ciência da computação e desenvolvimento do pensamento computacional, podemos fazê-lo não só com atividades no digital, mas também atividades que nos fazem colocar a nossa turma em movimento na sala de aula, seja com atividades onde vamos utilizar o nosso próprio corpo, atividades onde se calhar vai ser só preciso uma folha e um lápis e que seguimos as instruções que nos são dadas, mas também outras onde vamos ter alguns materiais para imprimirem, e que também vão aqui ajudar muito ao reforço destas novas aprendizagens. Por exemplo, os alunos vão aprender o que são algoritmos e podemos, claro, ensinar isto num formato digital, mas também fazer aqui um reforço num formato mais offline, com diferentes atividades que vão surgindo. E este reforço vai existir principalmente para os anos do primeiro e do segundo ano, mas claro que tanto para os outros anos também encontram estas atividades não só na área onde estão as aulas, mas também na parte dos desafios. Existe uma área específica chamada Desafios Offline, e ali também encontram mais dessas atividades que a cada aprendizagem que fazem existe sempre depois uma ou mais atividades desplugadas que trabalham também essa mesma temática, mas num formato diferente. E que agora vão fazer parte aqui desta trilha de aulas. Por exemplo, estão a fazer a aula 7 e se calhar a aula 8 vai então ser uma aula offline, onde depois precisamos ver que materiais é que precisamos, e em algumas não serão precisos materiais, pode ter mesmo só o próprio corpo, ou normalmente uma folha simples que já costumam ter convosco. Algo que também temos aqui no nosso currículo é esta questão da revisão de módulo. Os alunos vão fazendo um número X de aulas e depois aparece então esta aula da estrela, que é então um momento onde podemos fazer aqui um breve questionário aos alunos para colocarmos à prova o conhecimento que eles têm depois de X aulas realizadas. Estas perguntas em concreto são aqui perguntas de conceitos-chave, onde verificamos então como é que está o desempenho dos alunos depois destas aulas e pode também ser aqui umas boas pistas para os professores de, ok, os alunos depois de terem feito, por exemplo, 5 aulas, fazem então esta revisão de módulo e consigam aqui verificar se eles estão preparados para avançar e se faz sentido desbloquear mais aulas ou se é importante voltar aqui a recapitular alguma coisa que possa ter ficado mais esquecida. Por isso, sempre que virem aqui estas aulas com as estrelas, já sabem que é aqui um momento em que colocamos um breve questionário aos alunos com os conceitos-chave e assim conseguimos verificar se ficou claro para eles ou não o conhecimento que aqui queríamos passar. Pois, claro, os alunos estão a fazer aulas, sejam aulas digitais, sejam aulas offline, ou até mesmo esta revisão de módulo, e sabemos que para vocês também é importante saberem como é que está a ser o progresso dos vossos alunos nas aulas. E para tal, existe então uma página de métricas que podem acompanhar aqui o progresso dos vossos alunos, tanto na página das turmas, que é aqui a página dos cursos, como também nos desafios. À medida que eles fazem desafios, nós também vos damos essa visibilidade, e claro, sempre que criarem também aqui um projeto, o professor consegue também aqui saber que os seus alunos estão a criar projetos, que estão a partilhar estes mesmos projetos, e é uma forma de também conseguirem aqui ter essa visibilidade dos vossos alunos. E algo que depois também sugerimos sempre é que no final de um semestre ou no final do ano letivo têm depois também acesso aqui aos certificados para também, como dizia o professor João, celebrarmos aqui estes momentos e estas vitórias dos nossos alunos. E como é que os alunos aprendem na UBO? Temos aqui diferentes tipos de cursos de aprendizagem, como o caso dos vídeos, normalmente aparecem nas primeiras aulas em que estamos então a introduzir diferentes temáticas. É sempre aqui uma boa forma de os introduzirmos quando são com vídeos, são aqui vídeos ilustrativos, mas também eles pedagógicos, cerca de um minuto e pouco, e fazem então esta introdução aos diferentes conceitos de ciência da computação. Depois disto, podem também surgir atividades desplugadas, como falava há pouco, ou então momentos de reflexão. Temos uma temática na aula e queremos que os alunos reflitam sobre o que lá está, podemos colocá-lo então neste formato. E as atividades offline também irão surgir assim com um formato semelhante a este. Pois claro, para colocarmos também em prática não só com esta parte offline, mas também com o digital, temos então diferentes exercícios que vão trabalhar estas diferentes competências e apresentar-nos os diferentes conceitos com estas diferentes atividades. Como é este o caso do drone agricultor, em que temos este drone e precisamos de fazer as diferentes plantações, damos diferentes instruções ao drone para conseguir fazer e assim conseguimos então criar o nosso algoritmo.
Podemos também criar projetos à medida que vão sendo aqui sugeridos nas aulas ou então na página livre de criação de projeto. E depois, por último, no final de todas as aulas, temos sempre um momento de quiz, onde verificamos então se o aluno conseguiu compreender a temática da aula. Muitas das vezes o quiz é com base no vídeo, no exercício ou então na atividade offline. E assim verificamos então se o aluno conseguiu compreender. E o professor, claro, também fica com este progresso guardado para verificar também se há ali alguma temática que seja preciso recapitular ou reforçar com os alunos com diferentes atividades. Pronto, e aqui um exemplo de como é que vão então encontrar estes recursos também na plataforma. Depois, a Joana também falava há bocado que esta questão de que tentamos aqui fazer esta ligação com as atividades essenciais. Sabemos que a ciência da computação e o pensamento computacional podem ser novidades para muitas das turmas, então acreditamos que aqui que a melhor forma de introduzir conceitos novos é nos pegar também em exemplos daquilo que já estão a fazer nas vossas salas de aula, trazermos esses exemplos para dentro da plataforma e trabalharmos com forma de apresentarmos então o que é a programação e a ciência da computação. Aqui colocamos alguns exemplos, como é o caso, por exemplo, da matemática, onde acaba por ser assim uma área em que facilmente conseguimos fazer esta ligação devido ao pensamento computacional e trabalhamos então aqui a matemática com áreas como o raciocínio matemático, a capacidade de eles resolverem problemas, com atividades como estas que aqui temos à direita, em que trabalhamos os ângulos, as formas geométricas, com atividades tanto online como as desploradas. Estes são alguns exemplos, mas depois nós também partilhamos esta apresentação e vão poder ver, aqui tem também um link de acesso à apresentação onde temos mais exemplos de atividades onde trabalhamos estas diferentes áreas disciplinares. No caso do português, trabalhamos então com os alunos esta parte da leitura, da construção frásica, da expressão oral deles também. Os alunos vão construindo aqui projetos e nós também vamos sempre desafiando ao momento em que os alunos também podem, em sala de aula, partilhar com os colegas e celebrar aquilo que também criaram. E alguns exemplos de como é que trabalhamos tudo isto é então com a máquina de escrever, este jogo onde surgem frases, palavras, ou às vezes só números, e o que o aluno tem de fazer é olhar para o texto que lá está e utilizar então o teclado para escrever o que irá aparecer. É aqui uma boa atividade para treinarmos aqui a escrita no teclado e também dizer-vos já que é um dos jogos mais populares, normalmente vamos sempre ouvindo das diferentes turmas, que é o jogo que mais gostam. E depois aqui o Battle Blocks, onde trabalham esta questão da construção frásica, tem à esquerda diferentes blocos que não estão organizados e devem à direita colocá-los numa ordem que faça sentido de forma frásica. De toda forma, também aqui, caso seja de interesse de alguns professores, também funciona em outros idiomas, além do português de Portugal. Podem, por exemplo, também com os alunos trabalhar aqui estas atividades numa aula de inglês, por exemplo. Alterando o idioma, todas as atividades façam então estar no idioma indicado. E depois, no caso do estudo meio, trabalhamos aqui com eles o meio físico e social, mas também as noções de espaço e de tempo. E alguns exemplos que aqui colocámos foram então atividades sobre as estações do ano, mas também aquilo de impactos no clima, e então aqui com uma atividade também sobre as estações do ano, mas os impactos que temos no nosso dia a dia e a importância também sermos responsáveis nesse sentido. Agora aqui sobre o que precisamos para utilizar o Google. Precisam então de um computador ou de um tablet que tenha ligação à internet. E há bocado, como viram, há aqui também a possibilidade de termos dois alunos no mesmo computador. Realmente tivermos aqui uma questão de recursos suficientes para todos. Não existe esta questão porque conseguimos aqui reduzir o número de recursos necessários e, quando possível, também poderiam utilizar aqui a plataforma com dois alunos no mesmo computador, eles acedem com as suas contas e têm as atividades lá para fazer, mas claro, se tiverem a oportunidade também de um para cada, também saberem que tal é possível. Agora vou então aqui à plataforma, fazermos aqui uma breve demonstração de como utilizar a plataforma da Hugo. Para entrarem na plataforma é através do play.hugo.io, tanto alunos como professores. Entretanto, se forem tendo questões, podem ir colocando, que depois vamos ter aqui uns minutos para também respondermos às vossas questões.
Acho que estão agora a ver a plataforma. Esta é então a página inicial que tenho. Eu estou aqui numa conta de professora. E a partir daqui posso então criar a minha turma, que é o primeiro passo para um professor novo, porque ainda não iniciou as aulas com a sua turma. Para tal, assim que eu entro na plataforma, tenho então o botão de nova turma, carrego aqui, dou um nome à minha turma, pois cada um terá um nome para a turma que quer. Seleciono também o ano de escolaridade que vou estar a utilizar e, como indiquei há pouco, uma das novidades é então aqui este currículo para o terceiro ciclo, que também vai permitir aqui agregarmos a UB a mais alunos. Escolhem então o ano em que querem utilizar e depois indicam-nos quantos alunos é que vocês têm na vossa turma. E é tão simples quanto isto: nome, ano de escolaridade, número de alunos, carregam em continuar e nós aqui temos também a indicação de que cada aluno vai depois ter então a sua conta que é criada automaticamente por nós e a turma terá então uma palavra-passe e que todos os alunos entram então com esta palavra-passe, mas claro, existe também aqui a opção de alterarmos a palavra-passe do uso de cada um dos alunos. Depois sabemos, tanto nós adultos, mas também as crianças podem esquecer destas palavras-passe e dos dados de acesso, e para facilitar esse vosso processo, nós também vos vamos dar aqui um documento com os dados de acesso dos vossos alunos, e o que nós sugerimos sempre é que na primeira aula com o Hugo, fazem claro a apresentação de, olha, vamos começar a utilizar a plataforma, mas também podem imprimir estes cartões e entregar a cada um dos alunos no primeiro dia da aulas com o Hugo, e assim eles já sabem que tanto na escola ou em casa, é então aquela conta que vão utilizar para entrar na plataforma. Eu, entretanto, já tinha aqui uma turma criada para utilizar hoje convosco. Vou aqui utilizar esta turma do terceiro ano. Depois, para cada um dos currículos, as aulas vão sendo um pouco diferentes, consoante o currículo que também escolherem para a vossa turma, mas aqui mostrar-vos então um exemplo de uma aula. Assim que entramos na turma, temos aqui esta visão deste mapa, onde as histórias vão acontecer, e do lado esquerdo, então, o número das aulas que posso ir fazendo com os meus alunos. Cada currículo vai ter um conjunto de 35 aulas, e começamos então com a aula 1. Aqui na aula 1 tenho acesso ao plano de aula, onde posso ver o que vou encontrar na aula em concreto, que objetivos depois são aqui também esperados de conseguir fazer com os meus alunos, que competências e temáticas vão aqui também ser trabalhadas e posso sempre carregar para saber mais. Mais abaixo, então aqui sim, as competências e depois a lista dos recursos que vou encontrar nas diferentes aulas. Consigo aqui ver que vai ter um vídeo, uma galeria, um jogo, um quiz e terminamos aqui com o slide de conclusão. Este em concreto, não vou ter aqui temas novos, mas se tivesse, nós também gostamos de incluir um glossário sempre que adicionamos novos temas às diferentes aulas. Posso então consultar aqui o plano de aula para ver o que é esperado desta aula. Depois de consultar, posso então fechar, ou então, se preferir, posso também imprimir o plano de aula e ter comigo no primeiro dia. Vou aqui fechar. Agora vamos entrar. Estou aqui só com a experiência primeiro como professor, depois já vou ver então como é que os alunos também acedem à plataforma. Enquanto professora, esta é a visão que eu vou ter aqui da aula. Tenho o primeiro slide, carrego em iniciar. Esta aula em concreto começa com um vídeo. Na sala posso então fazer aqui algumas coisas. Posso dizer aos meus alunos ok, estão todos e vão assistindo. Ou então, como professora, tenho aqui o botão de apresentar aula. E este botão permite-me que a aula fique bloqueada para os meus alunos neste slide que eu estou a mostrar. E pode ser um momento ótimo para eu introduzir então o que é que vamos fazer nesta aula em concreto. E se eu quiser que eles estejam a ver a projeção que eu estou a fazer do vídeo, os alunos estão então todos a ver esta projeção porque eu carreguei no botão de apresentar aula. Carregando então aqui neste botão, a aula fica bloqueada para eles e eu tenho então a atenção dos meus alunos para o que eu estou a apresentar. Coloco o vídeo a dar, como disse há pouco, normalmente são vídeos de 1 minuto e pouco. Este vídeo em concreto mostra-nos aqui a evolução dos computadores ao longo dos anos e depois posso então passar para a próxima atividade.
Posso fazer isto, ou então também ver aqui as instruções, descobrir mais sobre o vídeo que aqui está a ser apresentado e encontro também aqui à esquerda algumas questões que eu posso fazer aos meus alunos no final do vídeo, até para confirmar que eles realmente estavam atentos. Como, por exemplo, se conseguem imaginar outros tipos de computadores, como é que eles também acham que era o dia-a-dia das pessoas antes destes computadores todos existirem, que é algo que também falamos neste mesmo vídeo. Depois de assistirmos ao vídeo, podemos então passar à atividade seguinte, que neste caso será uma galeria, e também posso aqui continuar a apresentar a aula e eles estão focados na atividade que estamos a fazer em conjunto, ou posso desbloquear a aula e eles fazem por eles. Para já não vou desbloquear. Aqui na galeria, o que nós gostamos também é que seja um momento de discussão na turma, onde olhamos para a imagem, identificamos aqui que computador é que está a ser utilizado, para que é que ele serve, um momento em que colocamos também a turma a falar sobre o que sabem sobre estes diferentes objetos do nosso dia-a-dia. No primeiro caso é um multibanco, mas depois vamos tendo outros exemplos que podemos ir apresentando e falando com os alunos sobre porque é que é um computador, qual é que é o computador da imagem, e também como é que eles o utilizam no seu dia-a-dia, por exemplo. Se tivermos alguma dúvida sobre alguma imagem, podemos também aqui descer e a forma que confirmamos que esta atividade foi feita é carregando em próxima atividade. Vou passar aqui um pouco à frente. Ainda nesta aula temos um outro jogo, que é aqui o jogo da passadeira dos objetos, aqui com uma pequena narrativa do que vou ter de fazer. E tenho que indicar então quais é que são os objetos que têm ou não um computador ou tecnologia instalada. Vou aqui carregar em iniciar e eu neste momento quero que sejam os meus alunos a fazer a atividade em si, posso vir aqui a este botão e desbloqueio a aula para os alunos. Se voltar a carregar no chapéu, é um modo professor e a plataforma volta a ficar bloqueada com a indicação de presta atenção ao teu professor, mas carregando no botão ao lado, passamos então aqui à plataforma agora desbloqueada para os alunos, ainda nesta página, e eles vão então fazer a atividade. Aqui no caso do robô, a resposta é muito simples, tem sim um computador instalado, então carregamos no verde. Há uma breve animação do robô ser levado e depois vão aparecendo outras figuras ou objetos e eu tenho de indicar com o verde se tem um computador ou com o vermelho se não tiver. Talvez que aparecia aqui algo que não tenha. E agora querem todos ser com computador. Okay. Pronto, e se aparecesse aqui algo que não tivesse, pegávamos então no vermelho e agora por acaso apareceu, que é então a bicicleta. Ela avança. Enquanto professora, além das instruções para a atividade que eu estou a fazer, tenho também acesso a uma solução. Esta solução está apenas disponível para os professores, os alunos não têm acesso apenas às instruções, mas eu, enquanto professora, se vir aqui alguma atividade que eu própria não estou a conseguir entender qual é que é a solução, a plataforma permite ter então acesso a essa mesma solução e identificarem, ok, era então isto, e ajudarem então aqui os vossos alunos, ou mesmo vocês, quando estiverem também a treinar aqui a aula. No final de todas as aulas, temos depois aqui um momento de quiz. São então aqui diferentes perguntas para os alunos. No caso dos alunos do primeiro e do segundo ano, as perguntas são mais à base de imagens. A partir do terceiro ano, começamos então com perguntas já mais à base de texto. Mas para todos, temos também aqui a opção de poderem ouvir este mesmo quiz. Carregando aqui, tanto ouvem a pergunta como as opções de resposta e depois selecionam aquela que tiver mais sentido. Como tinha dito há pouco, aqui as perguntas são à base do que também fomos vendo aqui na aula. Eles têm um vídeo sobre como é que os computadores foram evoluindo ao longo do ano e quão úteis foram sendo, descobrem mais nas galerias, depois apresentamos um pouco mais sobre isso no jogo e aqui vamos então verificar se ficou claro para os alunos isso mesmo. Vou aqui mais um exemplo para vos mostrar. E à medida que eles vão fazendo isso, eu como professora tenho também aqui este botão, agora não tenho um aluno online, mas se tivesse, carregaria aqui e podia então acompanhar em tempo real o progresso dos meus alunos, tanto as atividades que fizeram e principalmente nestas, onde pode haver respostas certas ou erradas, também iria ter aqui essa informação, se o meu aluno acertou todas, falhou alguma,
até para o conseguir ajudar se necessário. Vou aqui, perdão, vou experimentar. Ele faz, por exemplo, aqui a pergunta e também tem a oportunidade de ir para o próximo ou, como há bocado, se enganar, carregar então em tentar de novo. São aqui algumas das possibilidades que tenho também durante a aula. Vão surgindo mais perguntas. Esta aqui fazemos porque também é referida no vídeo, esta questão dos semáforos que depois surgem com a tecnologia e trazemos também aqui esta ligação. Chegamos então ao fim deste exemplo de primeira aula. Podemos aqui parar a apresentação e carregar em fim. Agora vamos ver aqui como é que é a experiência dos alunos, como é que os alunos entram na plataforma e como é que também têm acesso a estas mesmas aulas. Para ver isso, tenho então aqui o botão de lista de alunos. No meu caso, tenho aqui um aluno, vou adicionar mais para também vos mostrar como é que entram mais do que um aluno na turma. Para adicionar alunos, carrego em editar alunos e vou então à página de gestão da turma. Nesta página tenho acesso à palavra passe da turma, que é a palavra passe que os alunos utilizam para entrar na plataforma. Tenho também acesso ao ficheiro dos cartões de login dos meus alunos. Estes cartões são então que nós sugerimos que vocês entreguem aos alunos na primeira aula. E aqui podem também adicionar mais alunos. Vou aqui adicionar mais 2. Eles aparecem automaticamente aqui. Posso depois também adicionar os nomes reais dos meus alunos. Por exemplo, eu agora não sei quem é o Vespa Alta ou o Cão Ideal. E aqui, com esta opção, posso então colocar os nomes reais dos meus alunos. Para já, vamos apenas mostrar-vos aqui como entrar com eles na plataforma. Eles entram com estes nomes do utilizador e a palavra passe da turma. Tenho aqui uma outra página. Joana, se me puderes confirmar que estás a ver a outra página. Sim, estamos a ver o login da Lua. Bom. Aqui, os alunos voltam também a entrar no play.ubo.io, colocam o seu nome do utilizador. Se forem entrar um aluno por computador, basta então que nos indique qual é que é o seu nome do utilizador e depois carregue em continuar. Mas se quisermos ter 2 alunos no mesmo computador, carregamos em entra com 2 alunos. A página muda aqui para estas 2 versões. Coloco aqui o primeiro aluno e depois posso ir buscar também o nome do utilizador do segundo aluno. Carrego em continuar. E agora vai-me pedir então a palavra passe da turma. Esta palavra passe encontro na página de gestão. Vai ser a mesma para os meus alunos, porque ainda nenhum alterou a sua própria palavra passe. E carrego em entrar na UV. E agora eu vou ter então aqui a experiência com estes 2 alunos. Ao entrar a plataforma vai estar assim. Tem a primeira aula desbloqueada, que é a aula que o professor desbloqueou. Depois também já vou-vos mostrar como desbloqueamos mais aulas para os alunos acederem. E dentro da aula a experiência é a mesma como vimos há pouco com o professor, só não tem aqui em cima alguns dos botões que, claro, ficam do lado do professor em si. Mas a aula em si é como apresentei há pouco. Além das aulas, os alunos também têm acesso à página dos desafios. E aqui vamos adicionando então diferentes desafios temáticos, desde desafios sobre ciência da computação, como por exemplo como criar diferentes projetos, outros desafios sobre inteligência artificial, sobre cibersegurança, como mantermos seguros na internet, mas também desafios de ligação curricular, como por exemplo desafios de matemática, desafios que trabalham mais a parte das artes, ou então aqui alguns de ciência e engenharia. Pois cada um deles com diferentes temáticas e os alunos podem ir escolhendo o que fazer. Estes desafios estão sempre desbloqueados, o professor não precisa de os desbloquear, os alunos acedem a esta página a qualquer momento. Mas claro, se tiverem aqui algum desafio que gostassem que eles fizessem, basta então indicarem aos vossos alunos para o fazer. Uma área que gostaria aqui de destacar dos desafios é então a área do ginásio, onde aqui colocamos
todos os nossos jogos, que nas aulas chegam a ver cerca de 10, no máximo 20 níveis destes jogos, mas aqui nós adicionamos as centenas de níveis que temos de cada um deles, porque sabemos que, primeiro, que os alunos gostam bastante destes jogos e gostariam de fazer mais, mas também aqui é uma boa forma de treinarem com os alunos as diferentes competências que nós também vamos trabalhando nestes diferentes atividades, e é então aqui uma forma de treinarem ainda mais esta atividade. Por exemplo, aqui na máquina de escrever, temos alunos ainda com alguma dificuldade na parte da escrita com o teclado. Então vamos trazer-los daqui à área do ginásio e trabalhar com eles outras atividades, outros níveis que não estão no currículo, para eles poderem ir fazendo e treinando ainda mais. E para eles é também aqui sempre um momento divertido. Tanto com este jogo, mas também com os restantes que eles vão encontrando nas outras aulas. E é também aqui uma boa área para alunos que estão mais despachados e queremos que eles façam outra atividade. Aqui a parte dos desafios será sempre um bom momento. E como também explicava de início, aqui as atividades não são só as online, vamos ter também aqui um conjunto de atividades offline que podem também sugerir aos vossos alunos para fazer. Estas atividades são principalmente ligadas às diferentes aprendizagens que eles já vão fazer nas aulas online, mas aqui num formato diferente. Além dos desafios, encontram também aqui a página de projetos, onde podem ver projetos de outros professores, de outros alunos. A parte dos projetos é aqui com a programação com blocos. Se já tiveram, portanto, experiência com Scratch ou outras ferramentas parecidas, podem logo também começar pela experiência aqui de criarem os vossos próprios projetos. Verem também outras criações, como neste caso a limpeza do fundo do mar, em que este aluno programou este mesmo jogo. Podem também ver aqui os diferentes códigos que foram criados para tornar este projeto também real, ou então criarem o vosso próprio projeto. Carregando em criar projeto, tem aqui as opções de partir por uma base nossa, ou então criarem um projeto do início mesmo. Carregam em continuar, dão um nome ao vosso projeto, carregam em confirmar, e depois têm aqui acesso aos diferentes blocos de programação, aos diferentes cenários, personagens e objetos, para tornarmos então aqui real os projetos que todos queiram criar. Também temos aqui a possibilidade de publicar e partilhar esses mesmos projetos, portanto, com os pais para mostrarmos o que eles estão a fazer, com outros colegas ou até mesmo com outros professores. Por exemplo, podem ter aqui a ideia de, na aula de TIC, fazer um projeto para a aula de matemática, de português ou de outra disciplina. E uma boa forma também de haver essa ligação curricular com as diferentes áreas. Vou aqui voltar atrás, mas depois, claro, a sugiro também que venham a esta página explorar um pouco dos projetos que aqui temos, ou então até mesmo criarem os vossos próprios projetos. E voltando aqui à experiência de professor. Aqui as últimas indicações, que são então, como é que nós podemos agora desbloquear mais aulas? Há bocado viram que só a primeira aula estava desbloqueada para os alunos. Para desbloquearmos mais, basta irmos então, carregarmos na aula que queremos, por exemplo, a segunda aula, quero que esta aula seja desbloqueada, carrego aqui no cadeado e a partir de agora, na conta dos alunos, a aula já está acessível, eles podem então fazer esta mesma aula. E eu vou então controlando à medida que quero desbloquear mais aulas aos meus alunos. Posso desbloquear logo as aulas todas daquele módulo, ou ir desbloqueando uma ou duas aulas à vez, pegando sempre aqui. Posso também consultar a visão curricular, que é aqui a página onde eu posso ver então esta visão do que são os diferentes currículos, descobrir tanto o que eles vão aprender no ano em questão, mas se estiver curiosa, vou ver também, por exemplo, são alunos de segundo ano, eu quero ver o que é que vão aprender no terceiro ou no quarto. Posso aqui ver isso, tanto a nível global, mas também ao nível dos módulos. Aqui apresentamos o que é que cada ano vai então aprender, com os diferentes objetivos. Também aqui com o número de aulas. Eu quero, por exemplo, saber que aulas é que estarão aqui nas rotações e trajetórias. Carrego em consultar aulas e tenho mais acesso. Posso ir aqui dentro também
depois ver o plano de aula destas mesmas aulas, ou entrar diretamente, caso, por exemplo, veja aqui, esta aula é super interessante, quero trabalhar com o laboratório agricultor, carrego em entrar. Ver-vos então que isto também vai estar disponível para a vossa consulta. E algo que também podem consultar é, claro, as métricas da vossa turma. Carregando em opções de turma, temos a opção de métricas. E nesta página tenho então acesso a esta visão de como é que está o progresso dos meus alunos, tanto ao nível das aulas, dos desafios e também dos projetos. Eu agora, pronto, os meus alunos ainda não fizeram, mas quando viessem a fazer, e contar aqui a ter a página mais completa. E posso ir sempre frente ao nível das aulas, desafios e projetos. Pois, claro, estou aqui a fazer diferentes atividades e podem surgir algumas dúvidas e sempre que surgirem, podem então carregar aqui no vosso perfil. Tem aqui a opção de centros de ajuda com artigos de apoio sobre a plataforma, mas também, claro, um chat em que podem carregar para falar connosco. Enviam-nos através daqui uma mensagem, como por exemplo, não estou a conseguir fazer isto, ou esta atividade não está a abrir, ou então alguma sugestão mesmo que possam ter sobre as nossas diferentes atividades. Podem a qualquer momento enviar-nos também por aqui uma mensagem e a nossa equipa tenta responder o mais brevemente possível. E por último, enquanto professores, têm também acesso na vossa página principal a outros recursos, como por exemplo a nossa página da agenda, onde publicamos aqui os próximos webinars, mas também a nossa oferta de formação, e depois também aqui a nossa página dos recursos, onde têm acesso a mais materiais, a mais atividades. Podem aqui também ver para dinamizar com as vossas turmas, ou aqui encontrar tutoriais também de vídeos que vos possam ajudar a dar aqui a vossa primeira aula Google. Mas pronto, resumidamente, essencialmente é então aqui, assim, esta experiência de como dar uma primeira aula com a plataforma. Mas se calhar passávamos aqui para as vossas perguntas e assim tento também ver aqui alguma coisa que possa não ter explicado. Boa, temos aqui uma pergunta, Leandra, da professora Olinda, que pergunta se é possível começar só a partir do quinto ano. Os alunos podem acompanhar se não houver esta iniciativa no primeiro ciclo. Sim, é possível sim começarem a partir do quinto ano e algo que mencionava há pouco é esta questão de que para o próximo ano letivo, algo que tivemos muito cuidado de adicionar foi aqui então este módulo de revisão de conhecimentos que garante que o aluno que esteja a começar pela primeira vez na plataforma vai ter ali as aulas essenciais para saber o que é então a ciência da computação e da programação, como por exemplo a introdução ao som dos computadores, os algoritmos, e outros conceitos que ali colocamos. E depois, claro, encontrei depois ali outras aulas que definimos propriamente para o quinto ano, mas diria que qualquer momento é um bom momento de começar a usar o. Muito bem. Depois, só aqui uma nota, professora Isabel, que não estava a conseguir acompanhar, eu deixei uma resposta na sua mensagem, mas reforço que vai receber a gravação da sessão e depois pode acompanhar a tour da plataforma que a Leandra fez e qualquer questão pode sempre entrar em contato connosco e nós ajudamos a esclarecer. Portanto, o professor Jorge pergunta quantas turmas posso criar? Pode criar as turmas que precisar. Não sei se tem assim um número de turmas que nos queira colocar aqui como questão, mas em princípio conseguirá criar todas as que precisa. Exatamente. Okay? A vez o número de alunos também é assim bastante alongado, vamos assim dizer, porque depende também do número de licenças que tem em cada escola. A professora Maria Antónia pergunta se, antes de criar a turma com os alunos, podemos ir pesquisar aulas dos diferentes anos para melhor as perceber e até saber onde ficamos colocados. Bom, podem sim, ou criarem uma turma, ela não precisa ser logo a turma que vocês vão utilizar com os alunos, pode ter primeiro uma turma de teste, como esta que estava a fazer agora, e depois sim fazerem então a turma que vão mesmo utilizar com os vossos alunos. Até porque ao criarem uma turma de teste têm também acesso à visão curricular, podem a partir dali ver as próximas aulas e os módulos que vão surgir, ou então experimentar as aulas em si e quase que ser a vossa turma onde vocês experimentam as aulas antes de fazerem com os vossos alunos. Muito bem. Passando aqui à próxima questão, temos aqui um testemunho do professor João Martins, um testemunho grande, portanto não o vou ler todo, mas que diz que a grande mais-valia para ele foi poder recolher dados concretos, métricas individuais, que o ajuda a chegar a uma nota no final do período
e deixar também aqui um agradecimento ao professor por escrever o testemunho. A professora Maria Antônia pergunta também, se a inscrição das escolas é gratuita. Nós colocámos os links de inscrição cá em cima, eu vou voltar a copiar. Para as escolas públicas só têm que aceder através deste link que estamos a colocar no chat. Para as escolas privadas conseguem aceder a mais informações através do link também colocado agora no chat. E o professor Nuno Ribeiro pergunta se é possível utilizar as placas microbit das antigas. Das antigas, não sei se bem se saberei aqui a resposta, mas se nos puderem enviar mais informações sobre as placas que têm através do e-mail do olá@ubo.io, podemos confirmar exatamente se as que têm irão funcionar, mas em princípio diria que sim. E também aproveitar para os professores também que nos estão a ouvir, dizer que algo que adicionámos recentemente foi aqui esta junção de UB com microbits, então podem aqui fazer os vossos projetos utilizando também as placas microbit. Exatamente. Pronto, isto leva-nos ao final das questões. Também dá para o Arduino. De momento não dá para o Arduino ainda, Jorge. Mas fica aqui a sugestão. Fica a sugestão para criarmos essa ligação ao Arduino mais para a frente. Também há atividades com o Lego Spike. De momento não. Portanto, a conexão que temos entre software e hardware de momento é com as placas microbit. Tudo o resto acontece dentro da plataforma, em versão software. Mas gostávamos aqui de ver estas alternativas. Sim, excelentes sugestões que nós vamos levar para a equipa. Bom. No final, quando fecharmos a sessão, vai aparecer um questionário para completarem relativamente ao webinar. É rápido, portanto, agradecemos o vosso feedback e opinião sempre. Tínhamos aqui também, desculpa, Joana, a professora Olga Brás tinha aqui a mão levantada. Vou colocá-la com som, caso ainda tenha a questão para colocar. Não sei se, entretanto, já foi respondido. Caso sim, temos a... Olá, Linda, vi que ligou o som. Não sei se tinha uma questão para colocar. Não, obrigada, já respondeu. Ok, bom. Muito bem. Temos aqui uma última questão do professor Nuno que pergunta se costumamos ir às escolas fazer demonstrações. E sim, vamos às escolas fazer demonstrações. É uma questão de nos convidarem. Portanto, nós dizemos isto às vezes na brincadeira, mas convidem-nos, mandem-nos um e-mail a pedir para irmos fazer uma visita e nós vamos com todo o gosto. Isso E mesmo. fazemos demonstrações tanto para alunos, mas também para professores. Portanto, procuro sempre apresentar a plataforma, fazer uma sessão de esclarecimento do que for mais adaptado para a vossa situação. Ficamos a aguardar os convites para o próximo ano letivo e mesmo no Norte, sim. E mesmo no Norte, Norte a Sul. Exato. Norte a Sul, Jorge. Boa. A professora Maria diz que o agrupamento pretende introduzir o projeto. Professora, qualquer dúvida, questão que tenham, estão sempre mais do que à vontade para entrar em contato connosco. Bem? Não hesitem. Estão por Ilhas, temos estado também nos Açores, por isso, se for dos Açores, diga-nos, temos lá um projeto, e se for da Madeira, pode também, claro, experimentar aqui a plataforma. Já agora, João, é de onde? São Miguel. São Miguel. Ok, temos lá o projeto também. Se calhar também pedir aqui o mesmo pedido de enviar também um e-mail para olá@ubo.io. A plataforma já está a ser utilizada por lá. Então, depois também temos aqui fazer uma ligação com os recursos-chave que tiver na sua escola. Bom, então, acho que concluímos por aqui. É isso. Obrigada por passarem um bocadinho do vosso dia e da vossa tarde connosco. Como mencionámos, vão receber a gravação da sessão, vão também receber a apresentação.
portanto, terão acesso a tudo isso. E qualquer questão, têm os nossos contactos, portanto, coloquem as questões, falem connosco, nós temos sempre todo o interesse em ajudar, responder, e militar. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Boas férias, entretanto, a todos. é verdade. E Boas até ao férias. próximo ano letivo. Vamos então aqui concluir a sessão.